possam... Alô Manaus, alô Amazonas, alô Brasil, começando mais um Multiesporte Clube aqui pelo AMTV, canal 18 do NET Digital. Quando eu falo alô Amazonas, alô Brasil, é porque nossas imagens também estão no amazonvideo.com.br e aqueles amigos que acompanham lá nas nossas redes sociais. Nós temos a página do AMTV, o AMTV Produção, e tem gente que assiste lá em Cuiabá, lá no Maranhão, aqui em Itacoatiara, lá em Manacapuru, lá no Iranduba, e tem gente lá no Rio de Janeiro também que assiste o nosso programa através da rede mundial de computadores. Por isso que eu falo alô Manaus, alô Amazonas e alô Brasil. Hoje uma homenagem especial ao Dia da Engenharia, a essa nobre profissão que está presente nas nossas vidas todos os dias, fazendo parte do nosso cotidiano. Muitas pessoas não sabem, mas é uma profissão que está entre as nobres profissões que nós temos. Todas são, mas uma das mais é com certeza a engenharia, que faz com que pessoas se formem e saibam projetar coisas que estão no nosso dia a dia. Uma caneta, um prédio de 10, 20, 30 andares, um carro, um design de qualquer coisa que a gente faça, que a gente tenha, qualquer objeto, está sempre passando pelas mãos do engenheiro. Então um abraço aqui a essa classe, né, profissional que tanto faz bem à nossa sociedade. Bom, no programa de hoje eu recebo com muito carinho e muita honra também de receber o nosso respeito, a nossa gratidão e as nossas boas-vindas ao deputado Marcelo Ramos. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, deputado. Bacana, César, obrigado, parabéns pelo programa, você que é um lutador do esporte de longas datas, e alegria minha poder estar aqui e dividir esse momento com você e com os teus telespectadores. Legal, daqui a pouco também nós vamos receber, estamos recebendo daqui a pouco, que está chegando por aí, o nosso nobre vereador, Joãozinho Miranda, né? Daqui a pouco está chegando, houve um pequeno contratempo, mas já está chegando, daqui a pouco vai fazer parte da nossa bancada aqui também. E o programa, a ideia é a gente fazer um bate-bola legal, um bate-papo gostoso, descontraído, sem nada muito maçante, né? Uma coisa que a gente possa conhecer a vida e a carreira das pessoas que fazem, que nos representam, né, que fazem as leis do nosso estado, do nosso município, que defendem as leis, que defendem o direito do cidadão, que cobram das autoridades aquilo que a gente tanto precisa, aquilo que a gente tanto cobra, né, do poder público. Portanto, deputado, é um papo descontraído que a gente quer fazer. E a primeira coisa que eu quero saber, e pouca gente sabe disso, a gente muito mais lhe conhece pela sua atuante, né, pela sua profissão atuante como deputado. Deixa eu aproveitar aqui, né, pedindo licença aqui, apresentar vereador Joãozinho Miranda. Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Josinho? Vocês que já são colegas, né, são conhecidos, são amigos. Então, Joãozinho Miranda, obrigado pela presença aqui no Multiesporte Clube. Boa noite a todos, né? Boa noite ao deputado Marcelo Ramos, boa noite, César Guerreiro. Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E nesse programa que é show de bola, realmente, em toda a cidade de Manaus e todo o estado do Amazonas. Estamos aí à disposição, César. Beleza, eu estava perguntando, João, sobre... muitas pessoas conhecem vocês, né? O deputado fala primeiro, depois o Joãozinho explana um pouco. Na atuação de vocês na política, né? Mas a gente não sabe quem foi o jovem, quem foi a criança, quem foi, né, o garoto, o cidadão Marcelo Ramos. Eu queria que você falasse um pouco, né, da tua vida fora da política, do começo, né? Por exemplo, eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, em que bairro você é amazonense, né? Sou manauara, filho de parintinense. Que bairro que você nasceu? Como é que foi tua infância? Como é que foi essa tua vida? Bem, César, eu sou manauara, filho de parintinense. Nasci ali na Ica da Paraíba, mas me criei no Conjunto Dom Pedro. Né? Nasci, saí muito pequeno ainda, fui para o Conjunto Dom Pedro. Em 1985, quando eu tinha 12 anos, numa partida de futebol, meu pai faleceu. Então, minha mãe com 32 anos ficou viúva com 4 filhos, eu era o mais velho com 12 anos. Tenho meu irmão que é delegado da Polícia Federal, que tinha 9, minha irmã tinha 7, meu irmão mais novo tinha 3 anos. Então, esse período foi um período muito difícil da minha vida, assumi muitas responsabilidades ainda muito jovem. Então, fui criado ali no Dom Pedro. Minha infância foi a infância de qualquer garoto. Quando a gente ainda podia jogar futebol na rua, andar de bicicleta, brincar de manja, atar uma rede no meio de uma casa para outra e jogar vôlei no meio da rua. Felizmente, eu tenho muita alegria. Na época que ainda tinha um igarapézinho pra gente dar um mergulho, né? Tive muita alegria de dizer que a minha infância foi assim, brincando na rua, jogando futebol com a minha turma ali no Dom Pedro, grandes amigos que eu cultivo até hoje. E mais na frente a gente vai assumindo responsabilidades. As coisas vão mudando, né? Exatamente, mudando.
E infelizmente eu não posso ver hoje o meu filho jogar um futebol na rua ou correr pela rua, que infelizmente a gente foi perdendo isso com o tempo, né? A rua, que era um espaço de lazer, foi perdendo isso por conta da crescente onda de violência na nossa cidade. Mas eu fui uma criança muito feliz, a despeito, claro que a perda do meu pai foi muito dura, gostava muito de soltar papagaio, era obcecado. Dava para olhar para cima sem ter medo do carro passar, né? Dava para olhar para cima. Na época não queriam proibir ainda o cerol, né? Porque agora querem proibir o cerol. Soltar o papagaio sem cerol é igual chupar uma bala sem tirar a casca, né, Joãozinho? Mas a minha infância foi uma infância, como qualquer garoto, muito feliz. Uma infância muito feliz. Estudei a maior parte da minha vida no Colégio La Salle, lá também conheci o esporte, pratiquei esporte durante muito tempo, joguei durante 5 anos na Seleção Amazonense de Voleibol, joguei vários campeonatos amazonenses, quando alguém da minha altura ainda podia jogar voleibol, né? Na época era até mais talento do que força física, né? Hoje é muito complicado, mas período muito feliz, e o esporte desde muito cedo foi muito marcante na minha vida, e hoje eu resgatei isso. A gente vai falar disso mais legal, na frente. Legal. João, a gente às vezes se apega tanto à vida, à carreira política, né? E esquece, você é um militante da política, mas também é um cidadão, né? Por trás do homem político, é um cidadão que também viveu uma fase de ouro. Talvez eu também vivi muito essa fase, na época que a gente podia tomar banho de igarapé. Teve um dia desse, uma criança perguntou o que era o igarapé. Hoje em dia as crianças não sabem mais, né, João? Mas era uma época boa e a sua também não foi tão diferente da do Marcelo. Ele estava contando aqui a história dele e eu estava aqui revivendo, né, os meus momentos também na infância. Eu nasci no bairro Beco do Macedo, na época era Beco do Macedo, agora considerado Nossa Senhora das Graças. Me criei em frente ao primeiro estádio que teve em Manaus, que era o Parque Amazonense. A minha infância inteira foi dentro daquele estádio. Que lotou várias vezes ali com festival folclórico, lutas livres, né? Era o palco do futebol amazonense, que na época existia mesmo futebol na nossa cidade. Era um futebol assim bem forte, né? E por conta disso, ficamos lá muito tempo e saí de lá com 9 anos de idade, fui para Alvorada. E na Alvorada tive a oportunidade de banhar naqueles igarapés todos, de beber água daqueles igarapés. Campo do Boi. Campo do Boi. Campo do Boi a brincadeira. Tinha uma vaca louca que corria atrás. A brincadeira que nós tínhamos era ir para o Campo do Boi, ficar excitando lá os animais, né, para ver se corriam atrás da gente. Tinha a vaca doida lá. A vaca louca. A vaca louca. Ali o Nova Esperança ainda era mato, nós íamos atrás de frutas. Então, assim, toda uma história, né? Então, nós vivemos realmente uma realidade naquela época totalmente diferente de hoje. Hoje, nossos jovens estão lá no videogame, estão no computador, né? Já é brincadeiras eletrônicas, que acaba que deixa eles muito acomodados, deixa eles ociosos por conta de inúmeras situações. E a nossa infância era de brincadeira mesmo na rua ali, atividades físicas constantes, né? Então, muito bom, muito bom. E a vida pública nos toma parte desse tempo, mas eu não tenho do que me queixar, porque eu me coloquei à disposição da comunidade para isso, acredito que o deputado também, né? E hoje a gente percebe que alguns parlamentares, quando vão para o meio de comunicação, dizem que abandonam a família, que não tem mais tempo para a família por conta disso, daquilo, mas todos eles sabiam que quando fosse assumir um cargo público, teria que se dedicar para a comunidade, e é isso que nós temos feito. Nós estamos lá nos dedicando sem reclamar nada, pois nós nos colocamos à disposição da comunidade para isso. Então não tem. Legal, eu percebo, Marcelo, não sei se é uma impressão, mas que as pessoas que viveram essa vida, né, esse momento da vida, talvez essa geração ou gerações anteriores, uma vida mais humanizada, isso reflete diretamente na forma como ela se comporta hoje na política. Naquela época era tudo muito por amor, né? Você jogava por amor, o teu amigo era teu amigo por amor, era uma época que você se apaixonava por uma garota, que você queria conquistar aquela garota, né? Então, as gerações mudaram e parece que a geração mais nova trata as coisas com mais frieza, de forma mais mecânica. É a impressão minha ou de fato isso mesmo? Eu tenho um sentimento assim também, César. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos, e eu percebo, muitas vezes eu tenho que conversar e até discutir com ele por perceber essa frieza que eu acho que é fruto mesmo
dessa falta de uma convivência mais lúdica, né? De uma relação mais fraterna, o tempo inteiro ali dentro de casa, no computador. Tudo muito virtual, né? O meu filho gosta muito de música, então a vida dele é ali trancado dentro do quarto, tocando o piano dele, tocando violino, as coisas que ele gosta, mas acaba que há um pouco de frieza mesmo nessas relações, né? Acho que às vezes a escola contribui um pouco, né? Eu sou de uma época que a escola tinha também ambientes de convivência, o esporte, o teatro, socialização. Então, eu acho que falta um pouco isso. E nós precisamos resgatar isso para formar bons profissionais, mas, acima de tudo, para formar bons seres humanos que acreditem na vida, que acreditem nas pessoas, que se apaixonam pelo que fazem, né? Tem uma música do Chico da Silva que eu acho muito bacana, né? Que é aquela música que diz: daquele tempo de menino ainda trago no meu peito muita saudade. Ali resume, né? Rodar peão, estilingue no pescoço, papagaio para saltar. Quanta saudade, hein? Quanta saudade. Quanta saudade. Que tempo bom que não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Mas eu também atribuo, César e deputado, essa situação toda, dessa frieza, né, ao capitalismo, tá? Que vem individualizando, tá, o ser humano cada vez mais, em busca dessa mais-valia, cada um correndo por fora, tá, e cada um correndo atrás do seu. Então acaba que essa interação, essa socialização, tá praticamente coisa do passado. Que o capitalismo, ele nos obriga a nos tornarmos individuais, infelizmente, né? Então nós temos que ver essa questão, tá, do capitalismo de uma forma assim mais abrangente, e que a gente possa cobrar desse capitalismo, que ele faça assim a sua contrapartida social, tá? Mudando essa situação que hoje ele impôs, de nos deixar individualistas, e sim buscar fazer essa integração entre todos os seus funcionários, todos os seus membros da empresa, para que eles possam conviver de uma forma mais humana. Tanto é, João, que eu vou citar aqui um exemplo muito, muito próximo, né? Próximo de você, próximo de mim também, a escola Promenor Dom Bosco, que numa época mais antiga, uma geração em que nós éramos jovens, ela atuava de fato de forma solidária, de direito, na prática, né? Você tinha ali a instituição, que seja de uma igreja, que seja de qualquer outra, mas que uma instituição de utilidade pública, atuando de fato na vida, interferindo na vida do jovem. E a partir do momento que as coisas vão mudando, que o consumismo passa, o capitalismo começa, esses valores vão se perdendo, até por aqueles que têm o direito de gerir essas entidades. E eu acho que essa diferença também, por exemplo, isso é um exemplo muito claro, esse que eu dei, por exemplo. Com certeza, o Promenor do Bosco formou inúmeros indivíduos, né? Indicou, encaminhou para o bem, e que nós temos inúmeros exemplos disso, né? E até hoje ainda tem. É um pouco mais acanhado o serviço que é prestado lá, que é oferecido para a comunidade, mas já contribuiu muito para a nossa comunidade, né? E falta realmente o que você acabou de falar, né? Essa humanização. Isso aí não resta dúvida de que falta essa humanização para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Agora, deputado, você também é um amante do esporte, gosta de esporte, né? Vascaíno de coração, mas tem um clube aqui também que certamente você gosta Rapaz, César, de pelo menos saber notícias, né? Eu aqui é o seguinte, eu cresci frequentando o Rio Negro. Meu avô era sócio do Rio Negro, os bailes do Rio Negro. Joguei no time de vôlei do Rio Negro durante muito tempo. Mas nos últimos anos sempre torci pro time que estava melhor, pro time amazonense que estava disputando a Copa do Brasil, ou que estava disputando a Série B ou D. E ultimamente alguns amigos meus me fizeram virar a casaca, né? Então eu passei a sempre estar com a torcida do Nacional, sempre acompanhar os jogos do Nacional. E agora o Rio Negro está completando 100 anos. Tem um amigo meu que vai ser o vice-presidente da nova diretoria e está insistindo que eu volte para o Rio Negro. Então eu aqui sou meio... Mas eu quero que o esporte vá para frente, né? O futebol profissional aqui precisa ser tratado com mais seriedade, né? Não dá para chamar de profissional com a federação que nós temos, com os dirigentes que nós temos. E aí o governo do estado, a prefeitura, fica enterrando dinheiro que poderia ser aplicado em projetos sociais num futebol profissional que não dá resultado nenhum. Principalmente, né, João, porque não adianta investir num profissionalismo ilusório, né, surreal, e não investir numa base sólida, numa categoria de base sólida, isso aí não adianta nada. Com certeza. Esse sentimento dele, olha, rinegrino, eu nacionalino, mas por um momento eu cheguei a torcer pelo São Raimundo,
Tinha um Lana aí na frente do São Raimundo, que levou o São Raimundo, né? Levou o futebol do Amazonas lá fora. do Norte, né? Agora, há pouco tempo atrás. E estava lá eu, São Raimundo. Mas, né, de paixão mesmo, é o Nacional. Que é a vila ali onde eu nasci, me criei, Parquinho 2000, né? Então, toda essa lembrança aí, toda essa história. Mas, nacionalmente, eu sou Botafogo, tá? Então, me perdoe, os vascaínos e os flamenguistas. A minha primeira experiência com esporte de treinamento, tudo, meu pai jogava tênis de mesa. Então, eu comecei jogando tênis de mesa na equipe do Nacional. Treinava lá com a professora Kátia, que hoje é professora da universidade. Tem um belo trabalho de readaptação de pessoas com deficiência. Então, o meu primeiro contato com o esporte foi no tênis de mesa dentro do Nacional. O João, então, deve ter visto muito Morica, Paulo Galvão, sim, com certeza. Marinho Macapá, aquela turma toda. Essa turma toda aí. Que era bacana de ver quando a gente ia pro Valdo Lima, né? Ainda muito pequeno, ainda cheguei a assistir o Valdo Lima. Eu também. Lotado, cara, ali. Lotado mesmo, tomado de gente, né? Ali por o Nacional Rio Negro. Farte Cosmo, Nacional Rio Negro. Eu fui, Farte Cosmos assisti com meu pai. Então, o Cosmo com Pelé, inclusive. Sim, com eu Pelé, criancinha. Número 10. Número 10. Olha que legal. A gente tem uma história no esporte, não só. Muita gente acha que a gente só tem história no futebol. Mas eu estava vendo natação, por exemplo, quando a gente teve o Piscinini. Tivemos o Piscinini que foi na Olimpíada. No atletismo tivemos o Lyndon Johnson que foi na Olimpíada. No voleibol já tivemos grandes atletas aqui. No voleibol tivemos o Paulo Avelino, que foi titular da Seleção Brasileira Juvenil. Tivemos o Álvaro, convocado para a Seleção Juvenil. O Carlão Juvenil. É aqui do Acre, pô. Tivemos o Lyndon Johnson também, que jogou na Pirelli muito tempo. Então, tivemos o Luizão, que é um atleta da ativa ainda, que foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que a gente valoriza pouco, né, o esporte amador. Principalmente eu, inclusive, César, me irritei esse final de semana vendo as finais da Superliga de vôlei. Porque todo mundo reclama. O feminino, né? O feminino, e vou me irritar de novo vendo o masculino. Porque é o seguinte, todo mundo reclama que ninguém patrocina esporte. Aí uma empresa vai, se dispõe a patrocinar esporte e simplesmente os canais de televisão mudam o nome do time. O nome do time não é Osasco, não é Rio de Janeiro, o nome do time é Unilever. O nome do time não é Osasco, eu nem lembro qual é o nome do time lá do patrocinador. Então, ficam fazendo isso, é uma maldade. Na hora de entrevistar os jogadores, dão um close que fica só a cara do jogador para não mostrar a camisa, para não mostrar o boné. Só porque não patrocina a emissora. Isso, né? É uma covardia. Inclusive, as federações deveriam, nos seus contratos de transmissão, obrigar a chamar o time pelo nome do time. E não fazer essa palhaçada que desestimula. Você não vai fazer um investimento para que não tenha um retorno, né? Claro. E eu já tinha observado isso realmente, deputado. E temos que levar, né, essa situação, né, para a imprensa toda, que talvez ela, né, não tenha percebido, talvez não seja nem maldade, né? Não tenha percebido que está fazendo com que as empresas patrocinadoras deixem de patrocinar por conta disso. Claro. Mas, na verdade, assim, contradizendo, eu acho que alguns veículos pode ser que, não sei se que tenha ou não maldade, mas uma boa parte sabe o que está fazendo. Porque isso incide diretamente Mas talvez eles não tenham percebido esse outro lado, que é, olha, os atletas estão perdendo patrocínio porque nós não estamos mostrando os patrocinadores. Por isso que no próprio programa reclamaram de clubes que tiveram prazo para começar e terminar. Sim. Que foram clubes de patrocinadores, que por um período de tempo patrocinaram, não há um retorno de mídia por conta dessa problemática, e aí o que acontece? Desfaz tudo, dissolve tudo, porque ninguém vai ficar injetando dinheiro em algo que na hora de aparecer, de comer o filé, como a gente fala, o cara não está vinculado nas emissoras grandes, né? Bom, enfim, o papo está muito bom, a gente vai para um rápido intervalo para a gente beber uma água aqui, vamos falar muito ainda de esporte, vamos falar também de política, vamos abordar vários assuntos importantes para que você possa extrair, né, o que a gente tem a perguntar aqui para os nossos convidados. Então daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, não sai daí, fique com a gente. Alô Manaus, alô Amazonas, alô Brasil, mais um bloco do programa Multisport Clube, aqui diretamente do AMTV, canal 18 do NET Digital e também pelo amazonvideo.com.br. Hoje recebendo o deputado estadual Marcelo Ramos e o vereador Joãozinho Miranda, né, presente aqui
nesse bate-papo bem descontraído, esse segundo bloco. Queria começar esse segundo bloco falando um pouco mais da verba que está sendo destinada, deputado, aos clubes do Estado, né, para o profissional. Existe, talvez, uma boa vontade do Estado, do governo e do município em alavancar o esporte. Existe uma reclamatória também muito grande dos clubes, uma pressão para que haja um apoio. Em contrapartida, isso eu tenho propriedade para falar, não há um profissionalismo, um gerenciamento da verba que entra nos clubes do Estado do Amazonas. Tanto é que eu acho inadmissível um clubes centenários da nossa capital, numa época em que em Manaus você tinha terra a dar e vender, não ter um campo de futebol para botar os garotos para treinarem. E às vezes fica reclamando, pedindo para a prefeitura ceder um espaço para poder... O espaço é prioritariamente comunitário. Então começa por aí. Segundo, deputado, que deveria haver um gerenciamento profissional, corporativo, primeiro com categoria de base, para depois você pleitear o direito do governo te apoiar, desde que você tenha... A casa está arrumada? Tá. Então eu vou atrás do que eu tenho de direito, se eu tenho direito, porque é um clube, a maioria hoje, na verdade, são empresários que estão por trás. Então, embora seja de utilidade pública, tem sempre um cunho empresarial dentro. E essa problemática também é difícil da gente resolver, né, deputado? Joãozinho e César, obrigado. Eu sou absolutamente crítico da política que o governo do Estado e a prefeitura têm feito em relação ao esporte profissional. Primeiro, de achar que recurso para esporte profissional, para futebol profissional, tem que sair da Secretaria de Esporte. Pode até financiar com a ideia de divulgar o Estado e tudo mais, mas com recursos da Secretaria de Comunicação. Porque o recurso que você tira já é minguado na Secretaria de Esporte, que tem que fomentar todo o esporte comunitário, o esporte de lazer, de entretenimento. Você ainda usa boa parte disso para o futebol profissional? Não dá. Então, primeiro, acho que há um problema de que fonte de recurso sai os recursos para esse tipo de ação. E segundo, não dá para botar dinheiro onde não tem gente séria administrando. E me desculpem, na Federação Amazonense de Futebol e nos clubes de futebol do Amazonas não tem gente séria. Não tem gente séria. Né? Não tem transparência. Tanto que quando passa o dinheiro, mas cobra alguém para assumir a gestão, aí não aceita. Eles querem o dinheiro, mas não querem compartilhar a gestão. Então, isso não é sério. O Estado do Amazonas está rasgando dinheiro todas as vezes, até aqui, que investiu no futebol profissional. Porque para pagar os micos que o Amazonas tem pago nos últimos anos, tanto na Copa do Brasil, como na Série D, que nós estamos agora, e não estamos na E, porque não existe, porque se existisse estávamos na E, não precisa gastar dinheiro do Estado. Se é para pagar esse mico, monta um time daqui, uma seleção com um atleta daqui. E é óbvio que esses investimentos têm que ser vinculados não só ao futebol profissional, a criação de uma estrutura de base, né? Montar um campo decente, montar um refeitório decente, uma academia decente. Mas não, esse dinheiro aparece e some como num passe de mágica e os resultados não aparecem. Também não aparece. Você vê agora mesmo, o governo do Estado encheu o Nacional de dinheiro e o Nacional não conseguiu ganhar o primeiro turno do Campeonato Amazonense. Pronto. Já começa por aí. E o João, inclusive, participa de uma ação que aí sim eu acho maravilhosa de você ter apoio público, que é a ação, a Copa RAEC, né? A Copa Ronda Esporte Comunitário, que está acontecendo agora, uma iniciativa do programa Ronda nos Bairros, com o apoio do deputado Marcelo Ramos, com o apoio do vereador José Miranda, uma excelente ideia do Major Vinícius, né? Um grande cara. João, eu queria que você explanasse bem sobre a competição, que, olha, maravilhoso. Foram arrecadados alimentos, né, João? Como é que foi a concepção dessa... Sim, a Copa RAEC, ela surgiu de inúmeras discussões, né, em relação à segurança pública. Ali na Zona Centro-Oeste, onde o deputado, eu, inúmeras lideranças comunitárias, o Major Vinícius, Osni Guzmão, né, sempre participa dessas reuniões, e lá surgiu a ideia de que a gente trabalhasse a segurança pública não só, né, combatendo, né, mas sim buscando um mecanismo que a gente possa socializar, né, e essas jovens, essas crianças, dentro desse programa,
que já está acontecendo. Isso. Por sinal, o governo do estado já adotou esse projeto, institucionalizou. Verdade. Já não é mais um projeto nosso, da comunidade, já é do governo do estado. E que já é modelo, como nós queríamos, né, para toda a cidade de Manaus e para todo o estado do Amazonas, que já vai começar a se difundir o resto da cidade e do estado. E está acontecendo. Nós conseguimos a premiação com o DB. Né, o DB nos propiciou esse recurso para a premiação com o primeiro, segundo e terceiro lugar. E esse projeto, o objetivo maior dele é justamente resgatar esses jovens que estão em situações de risco, tá? E inseri-los de volta na comunidade e na sociedade de uma forma onde cada equipe contém 22 membros. São 11 adultos, tá? E 11 adolescentes da faixa etária de 14 a 18 anos de idade, 17 anos de idade, onde esses adolescentes serão monitorados por esses adultos. O campeonato está rolando, tá? Show de bola, né? O seu final, o seu encerramento se dará agora no dia 21, né? Com uma grande festa. A abertura também foi uma grande festa, um dia de cidadania, onde eles se sentiram, principalmente, muito prestigiados, porque na abertura tinha banda da Polícia Militar. As estrelas principais. Se sentiram estrelas nesse dia, porque parecia assim a abertura da Copa do Mundo, né? E eu vi ali inúmeros jovens jogadores ali emocionados depois. Poxa, nunca tivemos a abertura de um campeonato comunitário com todo esse aparato, né? E está acontecendo. Vamos esperar que se feche da melhor forma possível e que os resultados disso aí, tá, já apareçam nesse primeiro momento para que a gente possa mostrar os números no próximo campeonato da Zona Centro-Oeste, que é o piloto. O bacana disso, César, é que nós percebemos com o tempo, primeiro, que não se faz segurança pública sem diálogo do aparato policial com a comunidade. Então, mantivemos reuniões mensais lá, um diálogo permanente da comunidade com a polícia, muito boa vontade do Major Vinícius, que é o comandante lá da nossa área. Depois nós percebemos que não se enfrenta o problema da segurança pública só com repressão, é preciso prevenção. E aí, dentro dessa lógica da prevenção, surgiu a ideia do campeonato de futebol, e o próximo passo nosso lá é que vai ser criado o grupo de teatro do Ronda no Bairro. Então, o Ronda no Bairro, na Zona Centro-Oeste, já tem um campeonato de futebol e vai ter um grupo de teatro. Ou seja, nós vamos fazer a polícia juntar-se com a comunidade como se fosse uma coisa só. E aí sim nós vamos ter resultados efetivos. Tem muito lugar, eu ando muito pela cidade em reuniões de segurança pública, tem muito lugar que o Ronda no Bairro não avança porque os comandantes da área não percebem que é da essência do programa o diálogo e a interação com a comunidade. Aí pode ter a melhor viatura do mundo, o melhor policial do mundo. Se ele não dialogar com a comunidade, não funciona. Porque a polícia não consegue estar em todo lugar, todo canto. É preciso que cada comunitário seja um agente do aparato de segurança pública, de resgatar vidas e de prevenir crimes. E a ideia maior desse projeto não é só o futebol de campo, é outras modalidades, todas as modalidades esportivas, tá? E todos os gêneros também, masculino e feminino, nos dois gêneros, até para que essa coisa cresça, fique um negócio enorme, assim, tão grande, que essa interação polícia-comunidade, tá, seja benéfica e que a nossa segurança venha a melhorar cada vez mais, porque nós vamos estar juntando polícia e comunidade. Então, isso é legal, aquele medo, aquele receio de polícia, a polícia chegou, a polícia truculência. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Tira Lá do nós queremos fazer uma polícia amiga da comunidade. Amiga da comunidade. Que quando o policial passa na rua, o cidadão abre a casa dele, oferece um copo de água, conhece o policial pelo nome. A polícia sabe quem é o garoto que está na esquina, que é um garoto do bem, quem é que é o traficante, sabe diferenciar para não abordar o garoto do bem como se aborda um marginal. Então, nós estamos nesse esforço conjunto. Sim, lá, né, Joãozinho? Conseguimos o apoio do governo do estado, conseguimos o apoio da Prefeitura de Manaus, através das Secretarias de Esportes, e estão lá nessa parceria conosco e que estão vendo que a coisa está funcionando bem. Está fluindo, né? Está fluindo bem. Tá? E no seu fechamento, no encerramento, você já está convidado, o deputado vai estar conosco também, né, para que seja um fechamento assim. Legal, e o que eu percebi foi que essa junção do adulto com o jovem parece que amenizou aquele clima de violência, de extrema competitividade que só o campeonato adulto tem, que às vezes não acaba o jogo. Todo mundo cai na porrada antes de terminar os 45 minutos. E por conta do jovem presente dentro do campo, há um cuidado, né? É uma criança que está ali, é um menor de idade, então há um cuidado. E essa foi a intenção de que o adulto
comece a cuidar do menor, trazendo o pilar da sociedade, que é a família. Criar um clima de família. Se a gente não pode, muitas vezes, interferir dentro do valor paterno, né? Porque é só dentro da casa de cada um que sabe o que se faz, mas pelo menos o poder público pode interferir nesse contexto, né, deputado? Ah, com certeza. Eu acho que ali a gente tem feito um esforço conjunto, né, de entender que segurança pública depende de repressão e de prevenção. E eu tenho certeza que nós vamos ter resultados. Já temos. A situação hoje já é melhor do que era. Claro que está longe do ideal ainda, né, Joãozinho? Muito. Mas não dá para dizer que as pessoas ali das nossas comunidades vivem a mesma situação que viviam há um tempo atrás. Passos foram dados, ainda tem muito por fazer. Beleza, com certeza. Nós queremos ajudar. A Copa está sendo e vai ser muito sucesso. Agora eu queria abordar um assunto agora mais delicado um pouco com relação à política, que é a sua defesa em prol com relação à cesta básica. Nós temos até um vídeo, daqui a pouco a Mara vai jogar no ar um vídeo, que é a gente tem uma das cestas básicas maiores, né, do país, né, deputado? E, infelizmente, num estado que ainda sofre com problema de igualdade social, com distribuição de renda, isso incide diretamente naquela família de classe média baixa ou classe baixa, e você está sendo muito defensor, né, de que retire-se o imposto da produto de cesta básica, né? César, nós temos dois problemas na questão do custo dos alimentos aqui no Amazonas. Um estrutural e o outro conjuntural. O problema estrutural é a precariedade do nosso setor primário. Então, nós não produzimos alimentos. Quem não produz alimentos, obviamente, tem que comprar de fora, obviamente, paga mais caro. Então, a nossa gestão da política para o setor primário, ela é desastrosa. Tanto que a farinha está quase R$10. Claro, se você não produz farinha, se a procura é muito maior do que a oferta, farinha vira ouro. Então, esse é um problema estrutural que nós precisamos enfrentar mudando a política do governo do estado para o setor primário. E há um problema conjuntural, porque a cesta básica no Amazonas, desde 2003, através da lei 2826, ela tinha renúncia fiscal. O imposto de ICMS, que era 17% para os itens da cesta básica, era cobrado apenas 1%. Depois de 10 anos, o governo acabou com essa renúncia fiscal, numa lei aprovada no último dia de sessão na Assembleia no ano passado. E eu tenho, desde lá, tentado sensibilizar o governador de que aquela foi uma medida equivocada. Tanto porque a presidente Dilma anunciou uma desoneração da cesta básica, retirando 9,25% de PIS/COFINS dos itens da cesta básica. Mas no mesmo período que ela retirou 9,25%, o Estado aumentou 16%. Passando o imposto de 1% para 17%. Então acabou que a cesta básica, que era para diminuir, aumentou. E aí aumentou o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, a margarina, o leite. Então eu tenho tentado sensibilizar o governador e a sociedade que essa foi uma medida equivocada. O governador, na última reunião que tivemos com ele, determinou a organização de um grupo de trabalho. Então foi formado um grupo de 5 deputados que estão estudando. Eu já apresentei uma proposta inicial na primeira reunião dessa comissão, que foi hoje. Teremos uma outra na sexta-feira. E apresentei uma proposta inicial que chama Programa Cesta Básica Popular, em que cada varejista ou atacadista faz a sua adesão ao programa, ganha o direito de pagar apenas 1% de ICMS sobre os produtos da cesta básica, mas assume o compromisso de não ter uma margem de valor agregado, portanto de lucro, maior do que 25%. Quem quiser ter lucro maior do que 25% pode ter, não tem problema, mas vai pagar 17% de imposto. Quem aderir ao programa paga 1%, mas tem o lucro limitado em 25% com a fiscalização do PROCON e da Comissão de... Ou seja, volta ao que era, mas com a garantia de que o desconto chegue no consumidor final. Entendi. Isso é uma forma também de... É uma forma mais rápida, né, e prática de resolver um problema que Joãozinho, a gente realmente sofre com isso, porque principalmente as pessoas de classe baixa. E um outro problema que eu queria passar para o João explanar é a questão que o prefeito tem combatido muito, tem conversado para combater a questão dos camelôs. E a gente... que a Zona Centro-Oeste é uma região muito comercializada, muitos comerciantes, antigos comerciantes estão ali, muitas indústrias, empresas grandes também estão localizadas nessa região,
que também tem esse problema. Eu muitas vezes recebo reclamação de lojistas que pagam seus impostos e tal, concorrem com aquele que não paga. Eu sei que não é fácil, todo mundo tem direito ao trabalho, todo mundo precisa ter o seu direito garantido ao trabalho, mas você que está próximo da administração municipal, como é que vê a resolução desse problema? Bom, o prefeito já está tomando as devidas medidas, né? Inclusive aqui no centro, os próprios ambulantes do centro já estão gritando praticamente pelo seu espaço que será construído, e nas comunidades nós já estamos trabalhando essa organização, principalmente a zona centro-oeste, né, que é o quintal da Arena da Copa do Mundo, e que lá terá que ser modelo de imediato, já por conta da Copa do Mundo. E nós já levamos ao prefeito algumas sugestões, tá, de espaços que nós temos na comunidade, nas alvoradas ali, que pode contemplar, sim, centros comerciais com esses ambulantes que se encontram em algumas vias do nosso bairro do Alvorada. Tá? E na Zona Leste também o prefeito já está tomando essas medidas, e eu acredito que até a Copa do Mundo já esteja resolvida essa situação, tá? E os camelô, os ambulantes todos terão o seu espaço digno para trabalhar, e a cidade vai mudar o seu aspecto físico, sim, com certeza. Com certeza. É importante também que a população, tanto a questão da cesta básica, como a questão dos camelôs, também saibam se comportar diante... teve na Alvorada 2, inclusive, que aconteceu de tirarem camelôs de um lado, botarem lá no centro comercialzinho deles, cada um com sua lojinha, e a população não prestigiar mais aquele comerciante que foi para sua lojinha, queria estar ali naquela feirinha na beira da rua. Isso aconteceu ali em frente ao Promenade Dom Bosco, aconteceu, né? Ali, exatamente. Foi construído um espaço para os ambulantes, mas que não contemplou todos também, né? E acabou que eles ficaram um pouco isolados. Ali foi uma estratégia ali, eu acho que uma falta de visão, porque eu acho que aquele não seria o espaço ideal para construir, tá, um centro de camelô, um centro de ambulantes. Prejudicou ali muito. Prejudicou. Tá, inclusive teve comerciante que reclamou porque tiraram os camelôs, que ali davam um movimento legal ali, até para os lojistas, né? Sim, mas que atrapalhava muito ali na Rua 5, né? E oferecia risco aos pedestres que ali transitavam em frente da escola Cândido Honório. Bom, nós temos uma imagem, está no ponto aí do discurso do deputado, justamente falando sobre a questão da cesta básica. Vai rodar aí no telão para você dar uma conferida. Pode jogar, Mara. Não poderia ser outro o resultado da decisão do governo do estado de retirar a isenção do ICMS dos produtos da cesta básica. Vi boa vontade do governador quando tivemos um diálogo lá com ele. A Assembleia tem feito a sua parte, publicará hoje a comissão, e eu espero que nós possamos, em 15 dias, que foi o prazo estabelecido de trabalhos para a comissão, oferecer uma proposta ao governo do estado do Amazonas no sentido de garantir a volta da renúncia fiscal de ICMS sobre os produtos da cesta básica e, ao mesmo tempo, a garantia, através de um instrumento legislativo, de que esse desconto efetivamente chegará ao consumidor final, que é quem interessa, para que a gente possa, num próximo levantamento feito pelo DIEESE, ver o reconhecimento da queda dos preços dos itens da cesta básica. Eu tenho, deputada Conceição, me procurado estudar, conhecer, consultar pessoas, consultar tributaristas, consultar varejistas e atacadistas, no sentido de apresentar uma proposta à comissão. E quero aproveitar esta reunião de hoje, que até simboliza a data em que a comissão será formalizada, para apresentar linhas gerais de uma proposta que levarei à primeira reunião da comissão, que eu estou chamando de Programa Cesta Básica Popular. O governo do estado do Amazonas estabeleceu uma política de incentivo fiscal através da Lei 2826, que é uma política, deputado Fausto, por adesão. Ninguém é obrigado a aderir à Lei 2826. Você faz a opção por aderir à Lei 2826 e com isso ganha um desconto de ICMS com determinadas contrapartidas. O programa Cesta Básica Popular, ele teria a mesma lógica. Seria um programa por adesão, em que as empresas atacadistas e varejistas escolheriam
credenciar-se a esse programa. E eu apresento as linhas gerais do programa Cesta Básica Popular, que iniciaria com cadastro junto à Cefaz de empresas que se habilitariam ao programa, e essas empresas teriam que cumprir o requisito de ter pelo menos 2 anos de fundação, para que não houvesse empresas criadas apenas com o objetivo da isenção. Beleza, você viu aí trechos, né, do discurso do deputado Marcelo Ramos, justamente falando sobre a questão da cesta básica, que a priori, por hora, a gente tem uma solução que eu acho que resolve em parte, se a gente conseguir a adesão desses comerciantes, o problema de muita gente, né, deputado, que sofre com essa questão de cesta básica, porque realmente é um fardo pesado para o orçamento familiar, essa questão da alimentação, né? Sim, é algo que nós temos que nos deter com toda a dedicação. Para mim é a coisa mais importante do meu mandato a partir de agora. Nos primeiros trimestres eu tratei da questão do combustível, conseguimos barrar porque tinha um aumento de ICMS também no combustível, a gasolina não tivéssemos conseguido fazer o governador rever, passaria dia 1º de abril para 3,20, conseguimos, e agora a cesta básica é a prioridade absoluta. Eu quero crer que esse conjunto de deputados, junto com a Cefaz e os representantes do setor, vão oferecer uma alternativa que garanta o desconto do imposto e a garantia de que esse desconto do imposto chegue no consumidor final. Legal. Agora, Joãozinho, é o teu primeiro mandato, né, como na política, embora seja militante, né, das causas sociais, enfim, comunitárias, mas o teu mandato, qual foi esse impacto inicial? A gente, quando está fora, é uma coisa, né? A gente pode ser assessor de todo mundo, do governador, mas depois que o cara está ali dentro, aí muda a história, né? Como é que foi esse impacto inicial para ti? Era o que tu esperava? Como diria o nobre Tiririca, né? Não quer mais ficar lá em Brasília, que diz que lá não faz nada e não quer mais ficar lá. Como é que foi esse impacto inicial para você que, pela primeira vez aí, ocupa um cargo político? Bom, César, nós já vínhamos nos preparando já há algum tempo, né? E buscando conhecer os bastidores da política como um todo. Só que como assessor é uma situação, como coordenador de campanha é outro, mas como político mesmo, que você vai ter que ir lá defender, apresentar propostas, debater ideias, é bem diferente. É bem diferente. Nós estamos ainda em fase de adaptação. Eu poderia dizer que eu sou eu sou um estreante na política com o mandato. Estamos há 3 meses, 4 meses de um mandato de vereador. E já adquiri inúmeras experiências aqui, através do diálogo aqui do nosso deputado aqui ao lado. Eu estou absorvendo, né, o que há de bom, o que ele tem passado aí, e eu já absorvi inúmeras experiências através desse diálogo que nós estamos tendo aqui. E descobri que lá no parlamento você tem que estar cada vez mais preparado para defender as tuas ideias e fazer valer, sim, as tuas ideias. Porque se tu não tiver conhecimento, se tu não tiver fundamentação suficiente para defender tua ideia, você será engolido, tá? Você vai ficar para trás, Então você tem que se preparar o tempo inteiro, tem que buscar conhecimento dia e noite, porque estar no parlamento não é só estar no parlamento, é estar na comunidade, é estar se preparando, é estar buscando conhecer regimento interno, lei orgânica municipal, né, como funcionam os impostos, de que forma você vai poder levar a tua fundamentação com conhecimento e com propriedade. Então não é fácil não, tá? Ser parlamentar é muito difícil, mas nós, se Deus quiser, vamos nos sair muito bem. Só estamos iniciando aí essa carreira política. Com certeza, já está se saindo muito bem, Joãozinho. Com certeza, Joãozinho, é aquilo, né? Quando você vem do seio, né, da comunidade mais carente, da onde, né, deputado, onde os direitos, né, tá ali, todo mundo quer o seu direito respeitado, né? Eu acho que o que é bacana é assim, uma liderança como a do Joãozinho não é uma liderança artificial, entendeu? O Joãozinho tem uma história de trabalho comunitário, então não é que ele surgiu para ser vereador. Ser vereador virou consequência de uma história de luta comunitária dele. E você vê a diferença da qualidade de mandato de alguém com a formação do Joãozinho. Eu, quando assumi meu mandato, tinha uma tradição de luta no movimento estudantil, de gente que do nada
nunca teve um trabalho comunitário, nunca teve nenhuma luta coletiva, e aí porque o pai já é político, ou porque tem um dinheirinho a mais, porque não sei o que, vira político. E aí esse vai penar para se adaptar a uma rotina de trabalho que é dura. Mas alguém como o Joãozinho, com a experiência que tem, com a tradição de luta comunitária, Joãozinho não é iniciante não, isso já é... Falar em luta... Já é veterano nas lutas do povo. E o parlamento é apenas uma nova trincheira, mas a luta eu sei que é a mesma de toda a vida dele. Com certeza, o parlamento é uma nova trincheira realmente, a luta é do dia a dia, né? Exatamente. E eu costumo falar o seguinte, que para quem quer trabalhar dentro do parlamento, não falta o que fazer. Para quem não quer, simplesmente vai lá, resiste a presença, tchau e benção, acabou, né? Mas é isso aí. Bom, a gente está num papo muito legal aqui com o deputado Marcelo Ramos e com o nosso vereador Joãozinho. Não sei se a gente ainda tem um bloco ainda, minha cara Yane, né? Ainda tem um bloco, então beleza, tem o papo, tá? Eu queria falar com o deputado, fazer uma pergunta que é muito curioso para mim, né? Se os seus amigos antes da política continuam sendo os mesmos de convivência. Eu não falo aquele amigo que você... meu colega... rapaz, você foi meu amigo naquela época, eu lembro. É diferente de você conviver depois da política, que você, claro, naturalmente cria um novo círculo de amizade. Você precisa se relacionar com outras pessoas também, precisa ser amigo de outras pessoas, fazer um novo círculo, mas eu tenho essa curiosidade sobre quem leva uma vida parlamentar. César, eu quero te dar um depoimento com muita sinceridade, e o Joãozinho deve estar experimentando isso. A vida pública ela é muito encantadora, e ela te puxa para alguns encantos que estão fora da tua rotina de vida. Então, eu tenho que confessar que na minha caminhada houve um período de distanciamento, de encantamento e tudo mais, mas graças a Deus, assim, a família, a minha formação, eu hoje posso dizer que vivo um momento muito feliz na minha vida pública, na minha vida pessoal. Meus amigos são os mesmos amigos, o lugar que eu jogo futebol é o mesmo lugar que eu jogo futebol. Você me encontra de vez em quando, o meu lugar de correr é no meio da rua. Verdade. Eu não gosto de andar com ninguém, nem dirigindo para mim, então eu ando só em todo canto. Não tenho essa formalidade de andar cheio de gente ao meu redor, apesar de que às vezes isso é necessário, mas a minha vida ela é absolutamente a mesma do que era. Eu não criei um personagem para ir para a política. Eu na política sou eu mesmo, com as minhas qualidades e um monte de defeitos que eu tenho também. Então, eu hoje... Continua sendo a mesma pessoa, o mesmo amigo. E, João, isso de certa forma, é difícil de controlar, porque depois que você alcança um cargo político, aparecem os pseudos amigos, os que querem se aproveitar do teu momento, da tua situação, e o cara tem que ser delicado para não ser mal educado nem delicado com as pessoas que te cercam, porque você não sabe as intenções que ali estão. Então, de uma certa forma, né, João, você manter a relação com as pessoas que fizeram parte da sua vida é um tanto quanto mais delicada nesse momento, né? Olha, a minha rotina, ela mudou. Não posso negar que mudou, né? Antes eu podia me dar o luxo de dizer, não, vou para casa agora, vou descansar, vou para casa agora, vou curtir um pouco a família. E agora mudou por conta disso, né? As cobranças são maiores, bem maiores. As amizades que eu tenho permanecem. Estou conquistando novas amizades, sim, tá? Mas sem trocar, né, o amor antigo, dito popular, o amor antigo pelos novos, né? Eu tenho certeza. O ideal é que você conserve seus amores antigos e que conquiste novos amores. Que você consiga abraçar tudo isso aí, todos esses amigos e amigas, para que você seja olhado de uma forma assim, esse não mudou a essência. Eu estou vereador, eu não sou vereador. Isso é só uma condição. Amanhã eu posso não ser mais, não estar mais vereador. Perfeito? Eu sou assistente social. Isso ninguém me tira. Isso eu vou levar comigo para o resto da vida. Então é só uma condição. Nós não devemos nos empolgar e achar que agora a gente pode tudo, que na verdade a gente não pode. Nós continuamos ser humanos de carne e osso, com qualidades, com defeitos, com acertos, com os erros. E é isso. O deputado tem essa consciência. Por isso ele já chegou aonde chegou e vai muito mais longe ainda. Né? Porque tem essa linha de pensamento, tem essa linha de trabalho. E que amizade é amizade. Né? Agora, às vezes, há também
uma contradição, que a gente diz, o fulano é meu amigo. Será que ele é teu amigo? Será que não é você que é amigo dele? Então tem essas situações, né, que a gente costuma dizer que todos são nossos amigos. Porque nós tratamos eles como amigos. Né? Mas será tem que saber dividir. É igual o retorno? Né? Então tem que ter essa definição para que você realmente saiba quem é amigo e quem não é amigo, quem é parceiro, quem é colega, né? Mas nós estamos aí e não vamos mudar, não. Não há necessidade de mudar. Isso que a gente gosta de ver isso. Eu sou um eleitor, né? Sim. Vocês são também eleitores, mas eu tô do lado de cá, né? Da política. Então é legal ouvir isso, porque assim como a gente falava da proximidade do Estado, da segurança pública com a sociedade, né? É legal a gente também se sentir próximo às pessoas que fazem as leis, que cobram as leis por nós, porque afinal de contas vocês estão dentro do contexto, né? Vocês fazem parte, né, da estrutura que nos oferece os serviços básicos que toda a sociedade pede. Bom, enquanto a gente está aqui conversando, lá no SESI está acontecendo um jogo da Copa do Brasil, onde tem um clube nosso representante lá, prestes a enfrentar a equipe do CRB, que é a equipe o Fast Clube, que joga hoje, né, o primeiro jogo contra a equipe do CRB de Alagoas, e lá em Belém do Pará, lá em Marabá, jogam Nacional e Águia do Marabá. Nosso nobre Aderbal Lana está lá com seus comandados. E por telefone, direto do SESI, está o Lissandro Índice. Não sei se já está na linha, mas se já estiver na linha, a gente já pode chamar o Lissandro, ou vai para o bloco segundo, vai para o terceiro bloco primeiro. Chama agora. Lissandro, está me ouvindo? Está na linha? Como é que está aí, Lissandro? Lissandro Índice, a gente está no aguardo aqui, que ele está direto ligado, está lá no SESI, jogo Fast Clube e CRB de Alagoas pela Copa do Brasil. A gente está aguardando um contato do Lissandro, que vai dar as últimas informações antes do jogo. O jogo que acontece às 8h30 da noite, né? Portanto, a equipe do Fast, que é um dos nossos representantes na Copa do Brasil, bom, enquanto o Lissandro não entra no ar aí, a gente vai conversando por aqui. E eu queria explanar sobre, quando estiver no ponto aí, só dá o alô que eu chamo o Lissandro ao vivo, diretamente lá do SESI. Eu queria falar sobre um ponto que é incomum, né, para os dois, afinal, Estado e município lutam pela questão da educação. Tá na linha, Lissandro? Ainda não. Se o Lissandro entrar, a gente deixa a resposta para depois, mas eu já vou deixar no ar aqui, que é a questão da educação, né? A gente hoje, eu vejo que o nosso problema, eu até percebo que o nosso problema não é nem, talvez não seja nem estrutural, talvez seja cultural, da importância que o estudo tem na transformação da vida de um ser humano. E isso passa pelo consumismo que o meu amigo Joãozinho estava falando, que é, quanto mais cedo a criança se entende por gente, começa a querer consumir. Hoje em dia um garoto de 10 anos, de 9 anos, quer ganhar um celular, um quer um tablet, outro quer um videogame, e isso é consumir, né? De uma forma ou de outra ele vai tirar do bolso do pai ou da mãe um custo que poderia ser aplicado no livro, num curso de inglês, enfim, num curso numa preparação para uma escola. Então eu vejo, deputado, não sei qual é a sua opinião, que a gente tem que realmente começar a massificar a ideia, inserir, incultar no jovem, na criança, a ideia de que só o estudo, de fato, de direito, vai mudar a vida social dele. Não, eu acredito que sim. Eu posso dizer porque eu devo tudo na minha vida ao estudo. Como eu disse, eu perdi meu pai muito cedo. Sempre procurei ser um bom estudante para dar exemplo para meus irmãos. Com 22 anos me formei em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Fiz 3 vestibulares em universidade pública. Em 2 fui o primeiro colocado, em 1 fui o 9º colocado. Então, assim, sempre tive uma vida dedicada ao estudo. Acabei a universidade, fiz pós-graduação, depois fui dar aula de Direito do Trabalho. Então, tudo que eu tenho na minha vida, inclusive na política, eu devo à minha formação acadêmica. Não adianta o cidadão achar que ele quer ser atleta, ou que ele quer ser político, ou que ele quer ser outra coisa, que ele pode abandonar o estudo. Acho que nós já demos passos importantes. A escola de tempo integral do Estado é um avanço importante. O município de Manaus, pouca gente sabe, mas tem a 3ª maior rede do país. São mais de 400 escolas.
Então, a rede pública municipal de Manaus é maior do que a de Belo Horizonte. Você não falta escola para ninguém. Da grandeza, né? Claro, ainda tem muita precariedade, mas já há um avanço grande. Precisamos ter uma política mais séria no que diz respeito à remuneração dos professores. Eu acho que esse é o passo que está por dar. E também estabelecer algumas políticas de assistência estudantil. Eu acho que não dá para o melhor aluno da escola abandonar a escola porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Esse aluno tem que ser estimulado com um programa de bolsas de monitoria, de bolsas de iniciação científica. Eu acho que a hora que a gente conseguir avançar para uma melhor remuneração dos professores e para um programa de assistência estudantil, nós vamos dar os passos que a gente precisa. Agora a garotada tem que saber que sem estudo não há futuro. Não adianta ter tablet, ter celular de R$2.000 e o cara não saber ler direito, não saber... Tem menino aí que a gente faz umas perguntas básicas e não sabe, porque não se dedica, não atribua só à escola e ao professor o teu ensino não. Vai atrás de ler um livro, vai procurar se informar, né, João? Porque... Sim, essa questão da educação, ela também, né, ela deixa a desejar lá na família. Tá? Porque hoje a família, ela pega a criança e larga lá na escola e esquece da sua responsabilidade, tá certo? Então, há necessidade que a família também, né, tenha essa consciência de que a educação, ela começa em casa. A escola é um complemento dessa educação que essa criança, esse jovem vai receber. E hoje o que ocorre? Hoje eu percebo que há uma deseducação muitas das vezes. A escola educa de um jeito e quando chega em casa, deseduca-se. Eu já percebi situação de a criança, tá, já está educada a atravessar numa faixa de pedestre e a mãe insistir que ela atravesse fora da faixa. E ela, não, mãe, é ali, não, é aqui. E a mãe... né, deseduca, né? Deseduca. Então, há necessidade que a família também se integre. Porque não adianta você ter o melhor espaço físico, a melhor escola, os melhores professores, os melhores gestores, se a família não participa. Gabriel Chalita fala isso muito bem, que a educação, ela parte da família. Não adianta ter só os melhores mestres, os melhores espaços. Agora, a escola de tempo integral e creche, isso é fundamental para melhorar a educação, para melhorar na saúde, para melhorar na segurança pública. Hoje nossos jovens e crianças estão vulneráveis, estão nas ruas, porque os pais têm que ir para o mercado de trabalho, pai e mãe, mercado de trabalho, nossas crianças ficam com quem? Então a necessidade é muito grande de creches imediatas, escola de tempo integral, já temos algumas, né? Mas precisamos de muitas mais para poder tirar esses jovens da rua e a longo prazo a nossa segurança pública vai estar recebendo, né, esse impacto positivo. E já não vamos ter jovens se marginalizando, né, vulnerável a toda essa questão de drogas e as mazelas da sociedade. Legal, lhe deu um problema técnico lá, o Lissandro, mas sexta-feira o Lissandro vai estar aqui, a gente vai falar da Copa do Brasil, dos resultados, vamos trazer jogadores também aqui no nosso programa, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui o deputado Marcelo Ramos pela presença, o deputado Joãozinho, muito obrigado, e o espaço está sempre aberto para vocês, deputado, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero agradecer dizendo duas coisas. Primeiro, uma lição pessoal. Eu mudei a minha vida há 1 ano e meio quando troquei a bebida alcoólica pelo esporte. Então, há 1 ano e meio eu não bebo e troquei pela corrida, que hoje é a minha alegria. Mudei minha qualidade de vida, minha vida com a minha família, minha produção no trabalho. Então, a primeira mensagem é uma mensagem aí para essa galera que está bebendo e dirigindo, para parar com essa idiotice, com essa babaquice, que estão se matando e matando gente. Ter uma vida saudável, uma vida bacana, que vale muito a pena. Eu, sábado agora, vou disputar minha primeira prova de triatlo e dia 7 de julho, minha primeira maratona, 42 quilômetros. Então, primeiro é essa mensagem. A segunda é uma mensagem de preocupação, bastante rápida, em relação à Copa do Mundo. Eu fui um entusiasta da Copa do Mundo, mas, infelizmente, no andar da carruagem, a única obra que vai sair da Copa do Mundo será a Arena Amazônia. Não teremos nenhuma obra de mobilidade urbana, nenhuma obra de infraestrutura. Portanto, a grande maioria do povo de Manaus vai assistir a Copa como sempre assistiu, em casa da sua televisão, porque não vai poder entrar no estádio por conta do preço. E a única coisa que vai sobrar dessa Copa para o estado do Amazonas será uma dívida de mais de R$1 bilhão para ser pago com o suor do povo trabalhador desse estado. Isso é uma injustiça. Nós perdemos uma oportunidade histórica. Eu, que fui um entusiasta lá atrás, confesso me arrependido hoje. Grande abraço, parabéns pelo programa, sucesso para você. Grande abraço, Joãozinho, prazer dividir esse espaço aqui com você. Obrigado, João, também pela presença e sinta-se à vontade para quando quiser usar o espaço do programa para a gente conversar, bater papo e mandar um recado direto para
a sociedade, para a comunidade também. Muito obrigado pela presença. Obrigado, César. E para fechar, né, um abraço ao deputado. Muito obrigado, olha, parabéns pelo programa. E quero deixar um recado aqui para a comunidade. Ontem mesmo eu fiz uma indicação ao prefeito de Manaus, solicitando já por conta da Copa do Mundo que as ruas do bairro do Alvorada inteiro, seja transformado em mão únicas. Tá? Ótima ideia. Sistema binário. Isso, sistema binário, por conta já da Copa do Mundo, para que o nosso bairro torne-se um bairro modelo, até porque o Alvorada foi um bairro planejado. Então não vai ter dificuldades dessa implantação. Falei com o prefeito ontem à tarde, ele gostou da ideia, já passou para o Pedro Carvalho, e com certeza isso será implantado no nosso bairro. Tá, César? Muito obrigado. E estamos à disposição também de você na Câmara Municipal de Manaus, na comunidade, onde quer que seja, nos convoque, que nós lá estaremos. Obrigado, João. Quero terminar o programa fazendo uma homenagem aos aniversariantes, né? O Beto de Paula, comunicador, está aniversariando hoje. Carlos Porta também, comunicador, está aniversariando. Sônia Ferreira, meu amigo lá da Uninorte, aniversariando hoje. E um beijo especial, meu filho Gabriel Guerreiro. Nós estamos sendo assistidos lá no Rio de Janeiro. Eles estão no site, lá no telão, no Rio. A turma dele está lá no aniversário e está assistindo o programa. Eu quero homenagear você, meu filho, dizendo que os teus sonhos são os meus, as tuas metas são as minhas, os teus obstáculos também são os meus, e pode contar comigo sempre que precisar, para que, se a tua força não for suficiente para alcançar esse teu obstáculo, eu sou uma força ao teu favor, uma força disponível para você pegar e usar ela da melhor forma possível. Não deixa que mais companhias incultem coisas erradas na tua cabeça. Continua sendo esse garoto estudioso que você sempre foi, dando orgulho e respeitando os teus amigos, os teus pais, os teus colegas, os teus professores, dando bom exemplo para sua família, que é isso que a gente espera de você. Um beijo no coração, meu filho Gabriel Guerreiro, que está fazendo 15 anos hoje, jogador do Flamengo, hein? Tá jogando no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Parabéns. Só podia ter escolhido um time melhor, né? Tá a foto dele aí. Tudo bem. Botafogo, tudo bem. Tudo bem. Parabéns, Gabriel. Meu filho é Gabriel também. Já que nós estamos no Amazonas, ele tá vendo, mas o pessoal, ele é vascaíno, o sonho dele era jogar no Vasco, mas a oportunidade que ele teve foi jogar no Flamengo e, portanto, vai seguir carreira profissional, né? Um dia você vai tirar essa mancha da sua carreira. Beijo Gabriel. no coração de vocês. Amanhã nós temos reprise também do programa, que foi muito legal, né? Fiquem com Deus. Sexta-feira a gente está de volta. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu.